Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Inteligência e disciplina tática foram essas as características que fizeram o meio-campista Emerson sair do Grêmio para ser capitão da seleção brasileira e fazer carreira na Europa. Mas, no meio de todo este sucesso, existe um episódio que até hoje faz muitos torcedores da Roma declararem ódio ao brasileiro. Conheça esta curiosa e emblemática história no vídeo de hoje. Confere só! Gaúcho de Pelotas, o brasileiro Emerson iniciou sua carreira profissional no futebol, precisamente em 1994, com apenas 17 anos, defendendo as cores do Grêmio. Já mostrando bastante qualidade desde o início, não demorou muito para que ele se tornasse um dos destaques do tricolor. Jogando na época como meia de ligação, em um pouco mais de 3 anos no Grêmio, Emerson fez 74 jogos e marcou 8 gols, além de ter conquistado Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Só não jogou mais graças a uma grave lesão, que quase acabou com sua carreira. Tamanha qualidade despertou o interesse do Bayer Leverkusen, que o contratou no meio de 1997, e também da seleção brasileira, já que naquela temporada teve sua primeira convocação. Nos anos seguintes, Emerson seguiu mostrando o seu bom futebol, tanto na Alemanha como na Amarelinha, participando da Copa do Mundo de 1998 na França e da Copa América de 1999. Tudo já ia muito bem em sua carreira, mas as coisas evoluíram ainda mais no verão de 2000, quando a Roma, buscando reforçar o seu elenco, resolveu desembolsar cerca de 35 bilhões de liras, dinheiro italiano usado na época, para arrancar o meia brasileiro do clube alemão. O contrato de Emerson era válido por 5 temporadas, com um salário anual médio de 7,2 bilhões de liras. Chegando com prestígio, graças ao sucesso que outros brasileiros já haviam feito no clube, Emerson teve que esperar 6 meses para estrear, já que uma lesão muito séria colocou em risco mais uma vez a sua carreira. Desta vez foi um rompimento dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo. Porém, com muita força de vontade, o brasileiro mais uma vez se recuperou muito bem e logo em suas primeiras partidas mostrou que tinha muito a oferecer ao clube italiano. Considerado o homem de confiança do técnico Fábio Capello, Emerson naquela altura já era volante e ao lado de outros brazucas ajudou a Roma a conquistar ao final daquela temporada o Scudetto, 18 anos depois da conquista histórica protagonizada por outro brasileiro. No caso, nada mais nada menos do que Falcão. Apelidado de Puma pela forma que se portava dentro de campo, Emerson virou ídolo e manteve a regularidade nas 2 temporadas seguintes, e ainda teve a Roma como vencedora da Supercopa da Itália. Tirando a lesão que o cortou da Copa do Mundo de 2002, ele também passou esse período sem sofrer com problemas físicos. Mas aí viria a temporada 2004-2005, e toda esta idolatria do brasileiro cairia por terra, em um episódio muito mal explicado até os dias de hoje. Sofrendo os efeitos dos altos gastos com transferências no início do século XXI, a Roma precisava vender algumas de suas estrelas do elenco, e uma delas poderia ser Emerson. Isso, de certa forma, desagradou a torcida, haja vista que o brasileiro era um dos mais queridos e regulares jogadores do clube. Sem propostas concretas na mesa e em uma decisão para talvez acalmar a torcida da Roma, Emerson, ainda em maio de 2004, chegou a afirmar que gostaria de permanecer no clube. Mas tudo mudou repentinamente um mês depois. Com a ida de Fábio Capello para a Juventus, a imprensa italiana começou a divulgar o boato de que o meia já tinha conversas avançadas para jogar pelo clube de Turim, que, para deixar claro, é um dos rivais históricos da Roma. História vai, história vem, eis que realmente a Juve mandou uma proposta oficial para contar com o jogador. Mas até por pressão da torcida, a Roma dificultou as negociações. Pediu valores muito altos para pelo menos iniciar as conversas. Tudo seguia a normalidade, tendo em vista uma negociação entre 2 clubes rivais.
Mas as coisas tomaram um caminho adverso, quando, com o emperramento das negociações, o brasileiro começou a demonstrar sinais de impaciência, dando a entender que aquele boato sobre sua intenção de sair era verdade. A ação final foi no dia 13 de julho, quando Emerson enviou uma carta à direção da Roma alegando depressão e que não iria participar da pré-temporada da equipe, que estava sendo realizada na Áustria. A carta foi entendida pela direção e torcida da Roma como um golpe sujo do jogador e como uma tentativa de forçar sua transferência para a velha senhora. Dias depois, e já sem clima, os dois clubes entraram em acordo e Emerson se mudou para Turim pelo valor de 12 milhões de euros. Até hoje, muitos torcedores da Roma não se conformam com esta decisão de Emerson e chamam o brasileiro de traidor e mercenário. E não é só entre os torcedores que esta transferência ainda ecoa. No mundo esportivo, ela até hoje também divide opiniões. Existem os que defendam que realmente foi uma traição, que ele poderia ter escolhido qualquer outro clube para jogar, já que estava em alta no mercado. Já outros asseguram que o jogador tinha sua liberdade para jogar onde quisesse e que a proposta da Juventus era irrecusável. Enfim, Emerson, que sempre afirmou em diversas entrevistas que não se sente um traidor, seguiu normalmente sua carreira depois do episódio. No novo clube, formou um meio de campo fortíssimo, com Vieira, Nedved e Camoranesi. Ainda venceria 2 escudetos, que posteriormente foram revogados após uma denúncia de manipulação de resultados. Com a decretação da queda da Juve para a Série B como condenação à possível manipulação, o brasileiro partiu para o Real Madrid por 16 milhões de euros, mas por lá não conseguiu repetir o seu bom futebol, chegando muitas vezes a ser vaiado pela torcida. Neste meio tempo, ainda participou da Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha. Ainda voltaria ao futebol italiano para jogar pelo Milan em agosto de 2007. Durante sua passagem pela equipe rossonera, venceu uma Supercopa da UEFA e um Mundial de Clubes, mas como coadjuvante, pois teve problemas físicos. Pediu para deixar o clube em julho de 2009 e, livre no mercado, acertou sua volta ao futebol brasileiro, ao fechar com o Santos. No Peixe, disputou apenas 6 jogos, antes de se machucar gravemente e rescindir o seu contrato para evitar gastos ao clube. Em março de 2010, Emerson anunciou a aposentadoria e declarou que estava fazendo um curso de gestão esportiva. Nos últimos anos, o ex-capitão da seleção brasileira vem trabalhando no projeto do Miami-Dade, um clube criado em 2014 nos Estados Unidos e que sonha em chegar na Major League Soccer. Por lá, mesmo aos 43 anos, ainda se dividia recentemente entre a função de dirigente e jogador. Já se vão mais de 15 anos do episódio da saída de Emerson da Roma, mas até hoje nem o tempo foi capaz de apagar esse sentimento de ódio criado por boa parte da torcida romanista. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva então no Gol de Canela. Até mais!